E aí, gente, atenção isso aqui. Esse é o quarto curso do canal, que agora vai ser sobre criptomoedas. Então a gente fez um sobre economia, um sobre inteligência artificial, que até quero voltar posteriormente. Outro sobre comércios marítimos, que foi o último. E agora um sobre criptomoedas. Esse daqui provavelmente vai ser com aulas mais espaçadas, né? Vai demorar mais pra eu postar. E também, provavelmente umas 36 aulas, alguma coisa assim. Mas no geral é isso, né? A origem, inspiração para esse curso, na verdade, é um dos primeiros livros que eu publiquei, que é o Inquisitiones Ex Natura, volume 2. Assim como um, eu não creio que tem tanta coisa boa, mas o melhor capítulo, na minha opinião, é esse sobre Bitcoin, que é uma perspectiva negativa sobre Bitcoin. Originalmente eu queria publicar como meu TCC na época, quando eu estudava na FECAP. E, basicamente, e no Kaido, enfim, é um dos últimos capítulos, né? E o maior, que é esse daqui. Primeiro falar sobre o Bitcoin no geral, sobre criptomoedas também, no geral, mas também sobre questões relacionadas à computação quântica e aí aposte contra blockchains, né? Que é um tema que a gente vai falar posteriormente, mas eu já falei no canal. Bom, primeiro que esse curso não é sobre investimentos em criptomoedas, né? Você que quer investir nesse tema, pode ser útil, sim. Eu não recomendo, sendo sincero, tem várias coisas que são mais interessantes que investimentos, como por exemplo o mercado eh, de empréstimos, usando o Aave ou Compound, é muito mais interessante pra mim do que você investir diretamente nessas moedas. Mas a verdade é que é um asset que eu lembro que quando tava US$ 100, e se eu comprasse, eu teria 96 mil dólares hoje em dia. Então, uma só, se eu comprasse uma só, eu tinha dinheiro pra comprar, por exemplo. A questão é que é aquela visão do Warren Buffett, né? Que você tem que, às vezes, esperar pra um asset realmente dar o retorno. Mas enfim, esse curso não é sobre isso. É sobre como criptomoedas funcionam, quais são as principais e como elas impactam e têm usos diferentes no sistema, que é chamado de DeFi, né? Que é finanças descentralizadas. Então você tem que primeiro Bitcoin, o Ethereum, Tether. O Tether que é uma moeda estável, ou seja, ela tem uma paridade com o dólar. Sim, é quase um dólar sempre. Assim como o SDC. Tem vários aplicativos que usam isso para fazer, por exemplo, pagamentos internacionais sem usar terceiros de forma tradicional. Tem todo um esquema, né? Tem o AirTM que eu vou apenas citar posteriormente. E, por exemplo, eu recebo pagamentos da Amazon através dele, que ele usa o Tether ou o SD Coin. Então, tem várias aplicações que só são possíveis porque você tem moedas como a Tether que te permitem uma forma mais simples de pagamentos. Experimenta você pagar uma coisa, qualquer coisa, é, numa casa de câmbio ou no banco, você vai ver que é um inferno fazer uma transação internacional. Então, hoje em dia, nem o Bitcoin em si ou Ethereum, mas você pode usar outras moedas em diversos aplicativos. Você pode fazer transferências internacionais de uma forma mais simples. Outras é o XRP, o BNB, o Solana, que é uma Layer 2, né? Que eu vou falar o que é posteriormente. Não, a gente não vai falar sobre isso hoje. Aqui eu acho que era pra pôr outro. A Dogecoin, assim como a Shiba Inu tem uma questão também de ser uma moeda que é meio que uma rolagem ou ao mesmo tempo ela tem valor de mercado, né? Mas tem moedas que tem uma questão mais de tipo, como posso dizer? Como a própria Shiba Inu que tem um cachorrinho de meme na, na, na capa, né? Que é moeda tipo um meme. Tem moedas que são relacionadas a jogos, tem, enfim. A USDC, que é uma stablecoin, então ela tem uma paridade com o dólar. E até governos podem fazer hoje em dia suas próprias stablecoins, não tem nenhum problema nisso. Tem formas de se regular ela. Porque a questão é que
É uma coisa importante que essas moedas aqui, elas são muito diferentes no seu comportamento. A Ethereum, por exemplo, tem coisas como smart contracts que fazem você usar coisas como NFTs, que são tokens não fungíveis, né? Em que você pode pegar, por exemplo, assentos no avião, uma casa, um barco, qualquer coisa, você pode transformar num token não fungível, embora NFT não é dinheiro. E assim como diversas dessas criptomoedas não são consideradas dinheiro, não tem as propriedades com relação a dinheiro. Tem fungibilidade, tem várias propriedades, disponibilidade, coisas do tipo, mas a maioria não tem as propriedades naturais que o dinheiro tem. Embora, por exemplo, na Ethereum tem protocolos que você pode fazer tokens não fungíveis terem características fungíveis. Enfim, e aí você meio que consegue meio que burlar o sistema pra você ter algo parecido com dinheiro, né? A Cardano, Tron, Avalanche, Toncoin, cada uma delas tem suas propriedades, tem seu white paper. A forma criptográfica delas é diferente. A forma de funcionamento de consciência é diferente. Então, algumas usam Proof of Work, a Ethereum usa Proof of Stake. Tem várias formas de consciência que a gente vai ver posteriormente, não hoje. E mudou completamente a moeda. Então, quando uma pessoa ela tá desenvolvendo uma aplicação que pode usar uma dessas moedas para algum sentido, por exemplo, a DAI, que é muito usada em sistemas de empréstimos usando criptomoedas, e até para fazer arbitragem. Dessa forma, né, você conseguir é, fazer empréstimos entre moedas e usar a flutuação de preços para conseguir fazer dinheiro, né? Enfim, tudo isso a gente vai falar, né? Bom, sobre a evolução do Bitcoin desde 2009, você vai ver que ela estava bem estável aqui, lá para 100 dólares e coisa do tipo. Eu já conhecia desde 2000, não sei, acho que o primeiro documentário que eu vi sobre Bitcoin foi em 2012, 2013, uma coisa assim, Netflix até. Não lembro exatamente. Mas nessa época, as pessoas falavam sobre esse tema, teve várias questões, Monte Gox, coisas do tipo. Mas a questão é que o pico começou em 2016, mas ainda na época da pandemia, e até hoje tá em 96 mil. E, como eu falei, a gente não, eu não quero influenciar ninguém a investir nesse tema. Mas a questão é que, para você entender o que é uma criptomoeda, na origem, a gente não vai falar sobre a história aqui, mas o objetivo era criar uma moeda descentralizada. Esse é o objetivo. Não era para ser um asset de investimento, não era para ser uma moeda global que todo mundo usaria da forma que está sendo usada agora. O objetivo não era esse. Assim como o Thor, na sua criação, o paper original, que deu origem à Deep Web, né? A origem não era para ser o que se tornou. Então é óbvio que, por exemplo, o próprio Bitcoin e Ethereum, outras moedas como. Eu esqueci o nome agora. Como a Monero, por exemplo, que tem uma segurança ainda maior, uma criptografia ainda mais difícil de se rastrear se você fazer de uma forma correta, né? Então, cada uma tem suas peculiaridades, mas cada uma tem um funcionamento e uma e distinção na forma que elas operam, em questão de função, né? Mas a questão é que, do ponto de vista de investimento, se alguém comprasse nessa época, ou nessa época, e vendesse nessa época, conseguiria fazer bastante dinheiro. A questão é que tudo tá na questão de paciência, né? Quando, e, por exemplo, a hora de comprar agora, provavelmente não. Provavelmente vai descer posteriormente. É um achismo, né? E tudo é uma questão do porquê as pessoas usam essa moeda, né? Porque as pessoas acham que ela é interessante e veem valor, né? Então o preço foi em 2013 de 112 dólares para 92 mil dólares em 2024. Então a questão é, as pessoas se interessam por essa moeda, né? Aqui no caso é mais de 593 mil reais, né? Se bem que o valor aqui já é um pouquinho maior atualmente, já tá em 96 mil. No sentido de que você comprasse ela em novembro, você já teria um ganho.
se você vendesse hoje. Então a questão é, ela é um asset especulativo. Você não consegue entender como uma ação de uma empresa, se ela vai subir ou não no futuro de uma forma tão fácil. Embora a tendência dela é subir em certos ciclos de decidir subida, né? Ethereum, de novo, Ethereum, normalmente as pessoas pensam somente em mineração, que é você participar do sistema. O Ethereum usa Proof of Stake, então você pode fazer uma coisa chamada staking, recebendo Ethereums por investir na Ethereum. Então se você tem um número, acho que é 60 mil reais, eu não lembro exatamente quantos reais, que você precisa ter no mínimo para você receber stakes da Ethereum. Basicamente uma renda fixa que você ganha por investir no sistema. É assim que o Proof of Stake funciona. Você tem questões de tokens de governança que você pode opinar, como se fosse um board of directors de uma empresa que já passou pelo IPO, né? Que já é pública. Então, você tem um sistema que você pode ganhar dessa forma, diferente do Proof of Work no Bitcoin, que é apenas de forma computacional, né? Minerando com as placas de vídeo lá, para tentar ver se é um algoritmo para conseguir minerar a parte de aprovações de transações, né? A gente vai falar sobre tokens de governança posteriormente. Várias moedas usam esse sistema, né? Você pode ver que o Ethereum tem certas flutuações, mas a propriedade do Ethereum não é o preço, como o Bitcoin, é a questão do uso. Você tem smart contracts, tem várias aplicações que podem usar o Ethereum de diversas formas, seja para criação de NFT, seja para criação de sistemas de pagamentos mais rápidos, questões de eficiência, questões de transferências internacionais. Tem tanta coisa no Ethereum de smart contract que você pode criar aplicações com ele, que essa é a característica do Ethereum, né? É totalmente diferente do Bitcoin nesse sentido, né? Em 2019 estava $107 e em 2021 ficou 4 mil, e depois desceu, né? Aqui foi o pico máximo. Mas o Ethereum, diferente do Bitcoin, não é um asset especulativo com tanta rentabilidade, mas a questão de flutuações, obviamente, são maiores no Bitcoin, né? Mas a questão é, se alguém comprasse quando tava $100 e esperasse o suficiente, teria arbitragem. As pessoas não querem esperar, né? É o que é chamado de discount utility. Eu não vou falar sobre isso nesse episódio, mas tem a ver com economia comportamental. Alguns componentes importantes são o market cap. No caso, tá em 408 bilhões, eu acho que isso aqui é do Ethereum. O volume de transações nas últimas 24 horas, que aqui foi de 23 bilhões. O que envolve também todas as outras moedas e sistemas associadas a Ethereum. Então, por exemplo, tem a Aave, a Compound, a... Tem acho que é alguma coisa Pi. CakePi, alguma coisa assim. Tem vários aplicativos, né, plataformas. Você pode fazer empréstimos, né? Tomar empréstimos e emprestar, que é uma pool de liquidez que você pode tirar renda assim. E é associado a Ethereum. Mas usa outras moedas como DAI, Ethereum, enfim, USDC, Ether que na verdade. Então, a Ethereum, ela tem esse volume, não só associada a ela em si, mas todas as aplicações que usam os smart contracts dela para fazer diversas ferramentas. Então, você pode criar moedas a partir da Ethereum. Então, você pode usar o protocolo da Ethereum para criar moedas a partir dela. E tem várias moedas que são derivadas da Ethereum. Ou que são parte da Ethereum. Qualquer pessoa pode fazer isso. Então, tem esse volume aqui, nesse market cap, tem essas questões, né? O suprimento, né? A oferta total de Ethereum é 120 milhões atualmente. E a oferta máxima é infinita, diferente do Bitcoin, que acho que é 21 milhões. É uma fixa, né? Em que a escassez pode gerar uma contínua quebra contra possível inflação futura, né? Então aqui, por exemplo, são mercados que estão associados a Ethereum. Por exemplo, a Uniswap, que é uma plataforma de empréstimos, né? Então você pode fazer empréstimo, vários tipos de coisas. Pools de liquidez,
você pode fazer yield farming, vou falar posteriormente, usando essa ferramenta que é associada no caso do Ethereum. Tem, moedas que têm paridade uma com a outra, né? Como você vê, o euro-dólar. No caso da moedas da. Ou na vida real, né? E moeda de papel também é digital praticamente hoje, né? Mas o mercado de investimentos em dinheiro de papel, né? Em dinheiro fiat, né? Você tem coisas semelhantes, né? Então aqui é, por exemplo, Ethereum com a USDT, Ethereum com a FDUSD, Ethereum com o dólar, enfim. Tem várias paridades de moedas, né? Tem também fracionária de moedas no Bitcoin. Então, tem moedas que representam frações do Bitcoin. É uma derivada, né? Várias moedas você tem derivados dela. Então, isso é muito importante. E a questão é, do ponto de vista econômico, o Bitcoin é uma moeda? Tem esse paper aqui. Porque o Bitcoin não é uma moeda, e sim um asset especulativo real. Não concordo necessariamente com isso, mas eu creio que o Bitcoin tem uma natureza especulativa, de variabilidade que você não pode entender tão bem. Porque as coisas funcionam da forma que funcionam. Também a questão do receio de governos de usar esses assets, né? Então, por exemplo, na Reuters, eles falaram aqui da questão com relação a contratos de petróleo. A Rússia, se você não sabe, é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, de hidrocarbonetos, né? E se você viu o curso sobre comércios marítimos, né? A gente mostrou sobre como ela tem uma posição estratégica muito importante em questão de exportação desse petróleo ao redor do mundo. Provavelmente é o país com melhor capacidade marítima nesse contexto, né? Exportações. Ele tem acesso ao, ao, ao mar chinês, ao mar do Japão, tem acesso ao mar Mediterrâneo, através do Mar Negro, né? Passando pelo Mar de Marmara, do Estreito de Dardaneles até o Mar Mediterrâneo. Assim, podendo depois acessar através dele, ou pelo Mar Báltico. Também ele tem fronteiras ali. São Petersburgo fica mais ou menos ali, né? Você pode ter acesso a diversos países ali. E também indo para o Oceano Atlântico. Então você tem uma geopolítica muito interessante desse contexto, né? E eu até vi uma entrevista com ele falando sobre essa questão num congresso com relação ao setor de energia. E como criptomoedas não podem, no momento, serem usadas para você, por exemplo, substituir o dólar como forma de transações ou parcialmente você usar como forma de transações, né? Eu creio que você tem como fazer isso com stablecoins, mas não com moedas com uma variabilidade muito alta, como a própria Bitcoin ou Ethereum. Então, obviamente, Tether você poderia usar isso, você poderia usar no USD Coin, mas é a mesma coisa que é dólar na fim, né? É dólar de uma forma digital. E no Inquisitiones Executor Volume 2, o filme que eu citei no começo, eu falei sobre essa questão, sobre o receio de governos de usar esses assets, né? Então, eu vou colocar aqui as citações com relação ao que eu for citando do livro, sim, mas aqui é a parte do livro. Então, países que legalizaram a moeda oficialmente. Estados Unidos, União Europeia, parcialmente, tá? Eu escrevi isso aqui há uns 2 anos atrás. Então, talvez esteja meio desatualizado, né? Mas parcialmente, tá? Os Estados Unidos, União Europeia, Canadá, Austrália, El Salvador, Reino Unido, Japão, Alemanha, França, Dinamarca e Espanha. Parcialmente, isso aqui pode ter mudado ao longo dos anos. Algo relevante também é o de riscos políticos. Então, tem um paper aqui também testado ali nas referências desse capítulo, em que governos autoritários podem impedir cidadãos de ter acesso ao dinheiro. Como aconteceu na Venezuela, por exemplo, tinha pessoas que estavam convertendo seu dinheiro em criptomoedas para conseguir armazenar seu dinheiro, porque os bancos estavam sendo controlados lá pelo, do Maduro, né? Então, a questão é que hoje você tem formas de
pessoas em situação de governos autoritários, controle bancário, em que eles não podem pegar o dinheiro deles do próprio banco, não pode ter acesso disponível como deveria, em que você pode usar outras formas de você ter seus assets, ter sua poupança num governo que tem uma crise política interna no momento, né? Uma crise bancária nesse contexto. Não sugiro você armazenar isso em bitcoins. É melhor você armazenar numa moeda mais estável, como o Tether, como o SD Coin. Então, você tem que entender que não existe essa Bitcoin e Ethereum. E elas não são as mais importantes. Acho que esse é o ponto mais importante do curso. Elas são parte do todo. Principalmente Ethereum. Ethereum é um colosso, é um leviatã. Ela tem várias facetas, várias aplicações. Ela em si não é a coisa mais importante. Ela tem seu valor ali, pessoas que podem investir nela, mas não é importante. Eu não creio que investir nela é algo útil. Tem outras formas de investimentos em criptomoedas que não tem nada a ver com você apenas comprar e vender quando tá alto. Que, na minha opinião, não é algo tão importante, tão interessante. Esse do Kowalski, né? Ainda falando sobre essa questão, além disso, 13 dos Estados-membros da União Europeia não tomaram qualquer posição sobre o Bitcoin, enquanto os restantes especificaram apenas o que o Bitcoin não é. Como a Bélgica, a Croácia, a Finlândia, Itália, Luxemburgo, Malta e Polônia, né? Afirmam que esse tipo de moeda não é uma moeda legal, nem dinheiro eletrônico, né? Assim como a República Tcheca. Parece que a Bielorrússia é uma das que mais aceitaram mesmo. Só que o ponto principal é que a maioria das pessoas não sabem nada sobre criptomoedas, né? Elas sabem o que elas ouviram na mídia ou pesquisaram no YouTube. Pode ter certeza que não é muito que tem. Eu vou recomendar cursos no fim desse curso. Eu vou recomendar cursos que eu fiz no passado sobre esse tema. E mesmo assim, cara, não é o suficiente. Você tem que ler artigos que falam sobre esse tema de uma forma legal, de uma forma, assim, de cada país falando o que pensa, pra você ter uma noção de como essa moeda é vista atualmente, né? No final vai continuar mesmo que os governos proíbam. O ponto é que a regulação, ela é complexa porque acho que praticamente todos os senados, todos os principais questões de tomada de decisões, de fazer legislação, não sabem nada sobre criptomoedas. E não é um tema que se aprende somente estudando sobre Bitcoin especificamente. Se você estudar só Bitcoin e Ethereum, sabe tudo sobre os dois, embora Ethereum seja, tipo, de leve a diversos temas, você não sabe nada sobre criptomoedas ainda. Obviamente, se você saber bastante sobre Ethereum, já é bastante coisa. Mas a questão é que esse negócio que só Bitcoin é a criptomoeda principal, isso não existe. Simplesmente não faz sentido. Outra questão que ele cita, né? A Dinamarca afirma que o Bitcoin não tem nenhum valor real de negociação em comparação com ouro e prata. A Espanha alega que não podem ser consideradas como moeda, uma vez que não podem ser emitidas pela autoridade monetária do governo, né? A questão do que é chamado de legal tender. Eu discordo. As pessoas aceitam essa moeda e usam para fins de transações, ela é uma moeda e acabou. Embora eu não creio que o Bitcoin seja uma moeda, nem Ethereum, eu creio que tem. A Tether, na minha opinião, é uma moeda. Com base em algo estável como o dólar. Então você tem sim criptomoedas que têm aspectos de moedas tradicionais. Por fim, a Eslovênia afirma que os bitcoins não são moeda nem pagamento, nem instrumento de pagamento, né? E até mesmo que possa enquadrar no escopo de prevention, de uma lei aqui que eles falaram aqui, de lavagem de dinheiro. Esse artigo, na minha opinião, é o que mais, assim, eu achei interessante de ver a opinião de vários. Do México. É um artigo mexicano, do Campos Gutierrez et al. Eles falam sobre várias opiniões, né? Do Brasil, por exemplo. Como ativos digitais, né? Mas isso daqui pode ter mudado muito ao longo dos anos, né? Daqui a 2019. Aqui do tratamento regulatório, né? Como tributário, nenhum. Eu acho que até o momento nenhum, né? Na Alemanha, unidades de conta e tributário, representação digital de valor, moedas digitais, ativos virtuais incorporados,
ativos digitais, formas de pagamento e depósito, rendimentos de atividades, moedas virtuais, ativos eletrônicos descentralizados no Reino Unido. Eles vão dizer que, de acordo com o artigo publicado em maio de 2018, espécie que para o Banco da Espanha as criptomoedas representam um risco. Esse é o ponto aqui, um risco para o mercado financeiro devido à sua atração para atividades legais e volatilidade. Primeiro ponto, volatilidade. Quais moedas? A maioria das moedas não representam volatilidade tão alta. Tem centenas de criptomoedas. Quais delas têm volatilidade? É só sobre o Bitcoin que tá falando? Se for só sobre o Bitcoin, então esse termo criptomoedas não é um termo correto, porque você tem centenas delas. Todo mês vai lançar várias. Tem as. Como se fosse IPOs, eu esqueci o nome. Mas é o lançamento das moedas, né? Eu não lembro o nome de cabeça agora. Mas tem o lançamento das criptomoedas e você. Como se fosse um IPO da vida. Toda hora tem moedas lançando. Qualquer um pode criar tipo de criptomoedas, essa é a verdade. Tanto que tenha conhecimento. Se você manjar Ethereum, você já consegue criar qualquer criptomoeda, né? E programação de Ethereum, né? E aí, menciona a dificuldade de conversão de criptomoedas a moeda de curso legal. O que não faz sentido, porque você pode converter para dólar. Então você pode ter o governo criando criptomoedas com relação à moeda estatal. Então, a questão é que você tem como... tem blockchains que são centralizadas. Então, por exemplo, a Monero é um exemplo de uma moeda super descentralizada. Mais que o Bitcoin. Mas você tem moedas que são totalmente centralizadas. Você tem empresas como a Chain Analysis que você consegue investigar o curso dessa moeda, fraudes, e tem pessoas que não sabem sobre isso ainda. Então essa falta de conhecimento é o que faz a regulação delas ser um problema. Não tem nada a ver com o fato de elas de fato serem usadas para atividades legais, porque você usar esse termo dessa forma, o dinheiro normal, legal tender, aprovado pelo Estado, também é usado como de forma em atividades legais. Pode ter certeza que o número de transações de atividades legais, não só ao longo da história, mas desde 2009, que foi quando o Bitcoin lançou e depois outras criptomoedas, pode ter certeza que é muito maior que com criptomoedas em si, a lavagem de dinheiro, né? Então, isso aqui não faz sentido, porque pensa, com a moeda normal, você também vai ter atividades legais muito mais que com criptomoedas que vão ser usadas. Você pode dizer que a Monero, o Ethereum, moedas que são usadas na Deep Web para comprar diversos tipos de coisas legais. Isso é verdade. Mas tem formas de você conseguir identificar essas contas até usando as exchanges, né? Você fala exchange assim, ó, Binance, você vai ter que dedurar essa conta aqui e ponto. Tem questões de jurisdição, mas falando só de jurisdição, você consegue fazer isso hoje em dia. Senão você processa a empresa e já era. Você tem como regular. Então é que falta conhecimento. Até desenvolvimentos legais nesse tema, né? Não que não existam. Um exemplo aqui de uma questão legal é nesse paper do Riley, com relação à regulação na China, né? Então, outros tribunais chineses tomaram decisões semelhantes em 2020 com o caso Taobao, sobre análise e reconhecimento da moeda digital. Por exemplo, o Tribunal Popular Intermediário número 1 de Xangai considerou que o Bitcoin é um ativo protegido por lei. Por que eles tiveram que fazer isso? Por causa que autores processaram os réus alegando o roubo de 18,88 bitcoins. Faz 18,88 vezes 96 mil hoje em dia. Eu não lembro da época que diz daqui, né? É dinheiro pra caramba. E Skycoins, que provavelmente é uma criptomoeda diferente, mas eu não conheço. Os réus argumentaram que o Bitcoin e o Skycoin não era propriedade legal sob a lei chinesa. Eu discordo, porque tem uma questão da lei de regressão de Von Mises no Bitcoin e nas criptomoedas em si. Eu compro um asset digital. Qualquer asset, não tô falando nem de criptomoeda, só que é asset digital. Um jogo, ou eu quero pagar um documento legal que vale dinheiro, uma NFT que tem uma arte que vale dinheiro. Esse dinheiro, ele tem é um dinheiro legal tender. Então, você pode dizer que vamos supor no Brasil tem uma fração
de investimento de brasileiros e de empresas brasileiras de bancos no Bitcoin e no Ethereum. Uma parte, vamos supor que seja 0,5% da quantidade total que tem dessa moeda de dinheiro investido ali. No caso da Ethereum de staking, por exemplo. E possibilidade de governança. Então, vamos supor que o Brasil tem uma parte ali. Essa parte, ela tem origem no legal tender, porque ela tem origem para você adquirir essas moedas, você tem que usar dinheiro de verdade. Esse dinheiro de verdade, ele tem uma regressão com relação a serviços, commodities, meios de produção, todo tipo de coisa que gera no fim os salários e o capital que está sendo usado aqui pela pessoa ou pela empresa. Então, no fim, usando a questão da lei de regressão de Von Mises, o Bitcoin ele volta, e a Ethereum, a Solana, qualquer tipo de criptomoeda, ela volta para o que a gente chama de capital de verdade, né? Um componente heterogêneo, dinheiro não é capital, mas ela volta para o capital de verdade em serviços, em real estate, né? Em empresas que estão produzindo alguma coisa. Então, no fim, se você aplica essa lei de regressão, você tem essa questão de que o asset digital, ele foi constituído, no fim, a sua adquisição, né? Através de dinheiro. Legal tender. Entende? Então, o criptomoeda não precisa ser emitida pelo Estado ou por algum Estado do mundo para ter propriedade de legal tender. Se ela é adquirida através de um dinheiro que é legal, que é emitido pelo país, então as propriedades legais que regem ele devem ser dessa forma, e assim qualquer asset digital. Então, se você estuda direito digital, eu particularmente gosto da parte de direito digital em jogos, né? Até escrevi um livro chamado Leis e Mundos Virtuais sobre esse tema, e política de mundos virtuais também sobre esse tema. Foram dois, né? 2 ou 3 sobre esse tema. Tá no Instagram, se alguém quiser comprar no Kindle, né? Mas o ponto é que, do ponto de vista legal, você nem precisa fazer lei pro Bitcoin, ou Ethereum, ou Solana, ou o SD Coin pra regulamentar. E é isso que as pessoas não entendem, né? Da mesma forma que o mesmo artigo, ainda na China, o Tribunal Popular do Distrito de Shenzhen, que é uma das cidades mais importantes, o curso sobre comércios marítimos, a gente viu que é uma cidade portuária também, decidiu recentemente que o Ethereum é propriedade legalmente protegida com valor econômico. Nesse caso, um engenheiro de blockchain roubou a chave privada e a senha de pagamento de sua empresa, supostamente roubando Ethereum e outras moedas digitais. Então, definição legal ela vem por necessidade, né? Eu tava lendo Cícero esses dias aí, e dessa questão de que se as leis elas são feitas por conta de questões sociais também. Então, por que as leis mudam constantemente? As leis do ponto de vista superficial, não tô falando de leis tipo de roubar errado ou coisa do tipo, né? As leis superficiais, né? Elas mudam conforme a necessidade. Então, antigamente não tinha carro. Provavelmente não tinham leis com relação a carros. Com relação a, por exemplo, problemas de produção em carros que eu posso processar a empresa porque produziu um carro todo torto lá, eu comprei na fábrica e ela não quer me ressarcir o dinheiro ou me dar o carro correto. Ou o mecânico que fez um negócio torto no carro, tem que ter uma forma de processar essa pessoa. Então, vem da necessidade. Então, como você tem um mercado de bilhões de dólares recorrente no mundo, e esses dólares que vieram de várias moedas diferentes, como eu disse, você consegue regredir uma teorema da regressão de Von Mises, que se regride, né, até o capital em si. Então, em cada jurisdição devem ter leis que são associadas a essas commodities, né? É óbvio que você tem que você tem que consultar especialistas no tema para você entender como funciona e aí você aplicar as leis. Então, o Senado, obviamente, tem vários temas, ele não sabe nada. Então, o Senado vai aprovar leis relacionadas a hidrocarbonetos. Aí você pergunta, o Danilo Gentili fazia isso constantemente no CQC, né? Ia lá e perguntava, então, você sabe disso que tá acontecendo em tal país?
Ou você aprovou tal lei, né? Você leu essa parte? Essa parte? O cara não sabia nada. Então, isso todo país, tá? Então, a maioria das pessoas no Senado não lê tudo que tem que ler. Então, o certo é ter ao menos uma conscientização de como funciona. Mas não é tão simples assim, né? É, no, no livro, nesse capítulo, eu citei bastante artigos russos, né? E até um ucraniano. Obviamente, eu não sei ucraniano, por exemplo, nem russo, fluente no momento. Então eu tive que usar sistema de tradução. Eu não sei, eu não vou aprender ucraniano pra ler um artigo, né? Dos que eu citei em ucraniano só tinha um só. Que na minha opinião foi o melhor artigo dos que eu li, né? Eu citei 157 nesse capítulo. Então foi o melhor que eu li com relação a esse tema. Então se você quiser saber mais sobre esse tema na Rússia, eu recomendo os artigos que estão no livro. Eu não vou citar todos aqui, não faz sentido. Mas até a referência aqui tá errada. A referência é essa daqui. Ou é outra, na verdade. Eu vou colocar na descrição, porque não é. Essa aqui eu coloquei de uma referência do México. Então, o Serviço Fiscal Federal da Rússia declarou que as transações relacionadas com aquisição ou venda de criptomoedas, utilizando valores cambiais, né? Transações de moeda, portanto, equiparando a criptomoeda com a moeda estrangeira, né? Então, equiparando. Só que isso aqui mudou, tá? Teve várias mudanças no que eu fui falado aqui. Até o momento, eles elaboraram uma lei sobre ativos financeiros digitais que atribuiu à criptomoeda propriedade em formato eletrônico, criada com o uso de meios criptográficos, né? Mas atualmente isso mudou. Então, não é tão assim a favor quanto tá dizendo aqui, né? Outro artigo cita aqui que a participação no mercado de bitcoins traz grandes oportunidades e prospectos, né? Aqui no contexto da Rússia. E com dado crescimento e desenvolvimento do mercado, isso não deveria ser ignorado. Isso que é importante, porque você vai ter que ter empresas, por exemplo, que são pirâmides, que existem, assim como existem com dinheiro fiat. Então, é errado alguém associar Ethereum, criptomoedas no geral, com pirâmides, mas pirâmides existem com dinheiro fiat, mesmo na época que existia ouro como base total do dinheiro, da moeda nacional ou prata. Então a questão é que tem que regular, porque se você não regula, você tem que ter vários problemas aí, definição legal para você conseguir lidar com esses problemas, né? Precisa, todo um pacote de legislativo tem que ser feito para regulação, não taxação, né? Ainda mais a necessidade de regulação legislativa detalhada da circulação do mercado de Bitcoin foi reconhecida pelas autoridades do governo. A questão é, quantos governos do mundo já estão avançados nessa regulação, né? Ao ponto de que alguém pode sacar Ethereum, pagar com facilidade num cartão em qualquer loja, né? Porque quando a legislação é aprovada, você tem empresas que investem nisso, né? E você consegue usar essas coisas mais fácil para pagamento, né? Talvez pode ter um medo da competição da criptomoeda com a moeda nacional, que eu discordo. Tem que deixar as pessoas usarem a moeda que elas quiserem. Enfim. E com relação à Ucrânia, esse paper aqui, 2018, o Banco Nacional da Ucrânia afirmou que no momento o Bitcoin não tinha um determinado status legal na Ucrânia. A definição de tal status é complicada pela falta de uma abordagem consolidada. Em outras palavras, pelo Senado ser burro e não saber sobre esse tema. A classificação do Bitcoin e regulação de acordo com ele no mundo. Também não é questão também tem mais pessoas é mais velha, né? Então, vai falar, então, vou te explicar aqui como isso funciona um smart contract, né? Daqui é uma NFT, isso daqui ela é infungível. Não dá certo. Não vai dar certo. Você não vai conseguir explicar pra todo mundo no Senado, no Congresso. Dois projetos de leis estão sendo considerados pela Verkhovna Rada da Ucrânia. A primeira principal delas é a lei número 7.183, segundo a qual a criptomoeda é reconhecida como um código de programa. Conjunto de símbolos e letras
objetos de direito à propriedade, que pode atuar em meio de troca, cujas informações são inseridas e armazenadas no sistema de blockchain, comunidades contábeis e sistemas de blocos. Não é uma definição ruim, do ponto de vista legal. Definir a criptomoeda como código de um programa é algo correto. Se você ler o white paper, né, que a gente vai ver posteriormente, o white paper de cada criptomoeda importante, de cada criptomoeda você vai ver que tem várias questões algorítmicas que são relevantes, né? Então, usando o Merkle Tree, por exemplo. Então, a Ethereum usa o tipo de Merkle Tree, de repente Bitcoin usa outro. Diferenças de formas de consenso, então usa Proof of Work, outro Proof of Stake. Enfim, vários tipos de forma de consenso. E essas diferenças que podem estar incluídas em um código de programa, né? Embora pareça professor de português tentando explicar, definir legalmente, né? Não é uma definição tão eficiente assim. Se esse projeto de lei for adotado, né, o indivíduo envolvido na mineração terá que pagar 18% de imposto sobre o rendimento pessoal e 1,5% de recolha militar ao Estado. Bom, quem vê meu Instagram, coloco resenhas de livros, né? Tem uma resenha sobre. Ah, eu esqueci o nome do livro, mas é sobre Income Tax. Acho que o título do livro é Income Tax, se não me engano. É o mal. Eu sou totalmente contra zerar, na verdade, o imposto de renda. Então, isso daqui eu já vejo como um absurdo. O imposto de renda, basicamente, totalmente gradual, né? Você basicamente pune quem ganha mais. Então, a pessoa fez a faculdade, esforçou pra ganhar mais e você pune ela por ela ter se esforçado. Quanto mais ela esforça, mais você cobra. Isso que se chama imposto de renda, né? Pra mim é injusto. No entanto, esse documento não especifica a partir de qual valor calcular o imposto. Isso daqui dá muita merda. Eu aprendi isso daqui lendo a lei de bases do Javier Milei. Escrevi no Princípio Econômico volume 3 sobre isso. Acho que tem umas 200 páginas sobre esse tema. Cara, quando você tem uma legislação que não te mostra como calcular o imposto corretamente, você dá flexibilidade para tributarem como querem. Aí viram, dependendo de quem tá no comando do bagulho, vira uma bagunça. Então, isso dá merda. Não colocar a forma de cálculo do imposto. Um valor base específico. Por exemplo, assim, a autoridade do governo pode decidir como taxar. Aí, ó, a taxa faz uma lambança lá. Um Beirute cheio de camadas, enfim, não dá certo. O artigo continua, né? Outro projeto de lei, de 2017, prevê a definição da criptomoeda como uma medida digital descentralizada de valor, que pode ser denominada em forma numérica e funciona como meio de troca, reserva de valor ou unidade de valor de conta, que se baseia em cálculos matemáticos, sendo seu resultado e possui proteção criptográfica de contabilidade. Eu não creio que essa questão de cálculos matemáticos se aplique para todas as criptomoedas, porque isso aqui é somente as que usam Proof of Work, que são poucas, como o Bitcoin. Que usam Proof of Stake, Burning, coisa do tipo, não dá certo. Então, você tem que ter na base legal uma definição da forma de consenso. Então, tem que ser adicionado aqui. Então, eu posso, depois da contabilidade, colocar vírgula. Não, na verdade, aqui, ó, em que se baseia em cálculos matemáticos e formas de consenso diferentes. E a forma de consenso é o que muda totalmente a criptomoeda. Tipo, totalmente. Então, uma tem tokens de governança, outra não tem nada disso. Tem outros fins. Uma você pode usar para staking, outra você não pode. Uma você tem que fazer cálculos matemáticos de fato para fazer as transações ocorrerem, outras você não precisa de nada disso. Outras são de escala Layer 2, né? Então você tem que colocar aqui também diferentes tipos de modelos de distribuição de pagamentos, enfim. Então, tem como adicionar algumas coisas aqui, mas principalmente formas de consenso. Esses cálculos matemáticos só funcionam para Proof of Work. Como eu disse, Bitcoin é só uma parte
todas as criptomoedas, né? Agora, o ponto principal é, você acha que o Senado consegue redigir boas leis nesse tema? A resposta é não. Nem da Europa, nem dos Estados Unidos, porque você viu a opinião deles sobre o tema, que mostra que eles não sabem nada. Então, porque esse é um tema que tem a ver com ciência da computação e criptografia. Então, você tem que saber sobre esses temas para você conseguir, por exemplo, entender Proof of Work, para entender todas as formas de consciência, que são inúmeras. Então, sem isso, você não tem como regular. Se você não entende o... Não é nem muito, é o básico dessa questão. Você pode até ter relatórios que o governo faz para os senadores, para deputados, sei lá, entender como funciona, mas não é o suficiente, né? Então, esse é um dos principais problemas, né? Tem também, aqui eu vou procurar aqui formas de consenso para citar. Outro problema é que é real a questão de hackers, né? Então, uma dica simples que a gente vai ver em outras aulas, né? Não use hot wallet. É você ter criptomoedas num site. Então, não importa qual site de qual exchange, você tem no seu site lá com a sua conta. Ou você tem no seu aplicativo. No seu aplicativo até que vai, mas se o armazenamento não é no seu próprio celular, vai ser hackeado. Porque o tanto de exchanges que são hackeadas por mês foram hackeadas nesse ano, no ano passado. Cara, é só você pesquisar no Google, você vai ver que a lista é simplesmente colossal. E o que a definição de ataque hacker, até de grupos APT, que você não tem como se defender tão facilmente. Então, grupos financiados por Estado, como a Lazarus, aqui é um grupo financiado por um Estado, que a Lazarus é um dos maiores grupos hackers do mundo. É um grupo norte-coreano, que é financiado pelo governo da Coreia do Norte. Todo mundo sabe disso. Daqui, pra quem estuda segurança da informação já tá cansado de saber disso. O FBI tá falando aqui sobre o Lazarus hackeando a stake.com. Stake, você já sabe que tem a ver com staking, sobre criptomoedas. Hackeou 41 milhões de dólares. É pouco comparado ao que eles já fizeram anteriormente. Então, é tanto site que não tem como nem se defender, porque pode até ter seu bug bounty. Só você ter o site numa plataforma de bug bounty que hackers do bem, né? Que é white hats vão tentar achar falhas no seu programa e tentar corrigir. Você pode ter tudo isso, mas cold wallets sempre vão ser hackeadas uma hora ou outra. Não tem como você proteger esses assets de uma forma tão o suficiente. Tipo, não funciona. Não é nem questão de dinheiro. É questão de. O número de hackers tentando hackear uma empresa como a Binance é muito maior do que o número de pessoas de segurança da informação ali entendem desse tema mais do que os hackers em si. Você tem uma questão de que nem sempre a pessoa que tá trabalhando, as pessoas que estão trabalhando aí, elas conseguem defender o sistema, mesmo que elas manjem do tema. Mesmo que elas sejam capazes. Cara, você tem um grupo de 20, 30 pessoas, não vai dar com 200, 300 ao redor do mundo tentando hackear todo dia e com financiamento de governos que fazem isso, né? Como a China e a Coreia do Norte. Isso aqui todo mundo já sabe, tá? Isso aqui é uma coisa que tipo, os Estados Unidos colocou sanções na Coreia do Norte por causa disso. É uma coisa muito séria. Então você tem esse problema de que realmente hot wallets são extremamente inseguras. Então não é uma forma segura de você armazenar criptomoedas. Qual o ponto aqui? Se você olha para as criptomoedas num todo, o foco delas não é armazenamento, mas sim fazer transações de uma forma cômoda. Então você quer usar o Tether no aplicativo como a AirTM para receber transações internacionais. Ponto. Não quer armazenar. É só pegar transações de um lado para o outro, de A até B e acabou. É isso. Então, a maioria é com relação a transações. Então, a questão é a transações, esse tema não importa tanto. É claro que quando você receber transação, você tem que converter direta para moeda fiat.
e você não vai ter problemas. Então é seguro armazenar criptomoedas? Primeiro tem a volatilidade delas. E tem a questão de que só algumas delas dão um yield tão alto. Que é o Bitcoin e Ethereum no máximo. O resto das moedas não tem um valor tão grande. A maioria é menos de $1. Enfim. Tem vários ataques aqui, ó. Outro ataque com relação a um jogo de criptos feitos pela Lazarus, que tá hackeando pessoas. Enfim. Aqui, esse aqui eu ri muito quando eu vi. 620 milhões hackeados de dólares pela Lazarus num jogo chamado Axie Infinity, né? Que é um dos maiores jogos Play to Earn, que a gente vai falar posteriormente. Eu já falei isso. Eu fiz um episódio de podcast sobre esse tema. Fiz aqui dinheiro pra caramba. Aqui de novo, 625 milhões, aqui 5 milhões a mais, né? Que o Washington Post disse. Também com relação a Lazarus. É o mesmo ataque, né? Ok. Outro ponto que tem que ser citado é a questão de segurança, por exemplo, com relação ao Bitcoin. Essa equação é relacionada ao paper original do Nakamoto. É uma distribuição de Poisson. Então, você tem aqui o Z é o número de blocos encadeados depois da vítima. K é o número de interações do sistema. E é a constante de Euler. E é a probabilidade de que um hacker consiga resolver o próximo bloco. E P é a probabilidade de um node honesto conseguir achar o próximo bloco, que é no caso dos mineradores, né? Então você tem aqui uma função que tenta gerar a probabilidade de alguém conseguir inverter todos os blocos do Bitcoin e conseguir simplesmente subverter todo o sistema e pegar todas as moedas para si, né? Então a probabilidade de alguém conseguir hackear o Bitcoin por inteiro, do ponto de vista criptográfico, né? Porém, ele provou, usando essa equação aí, ou simulando ela usando os blocos até a época que eu escrevi isso aqui, que era 677 mil, agora deve ter mais. E usando a Matplotlib e o Seaborn para plotar essa distribuição. E aí você vai ver que a distribuição, quanto mais blocos são criados, mais difícil fica você subverter o sistema, né? Que isso aqui é relacionado ao Central Limit Theorem, da matemática. Então, quanto mais blocos são feitos, mais difícil fica subverter o sistema. Então você tem essa questão criptográfica. Com relação ao Bitcoin em si, outro problema são questões de falhas de segurança. Então você tem os CVEs, né? Para quem estuda segurança da informação, sabe bastante sobre isso. São falhas que foram reportadas e corrigidas na programação do Bitcoin. Já Denial of Service, Code Execution, que é uma coisa bem séria. Buffer Overflow também, que é uma coisa bem séria. O Denial of Service nem é tão tenso, porque você consegue só fazer a Bitcoin parar de parar por um tempo. Os outros você pode, de repente, até conseguir fazer coisas específicas na rede, né? A questão é, alguém pode, através do código de um sistema como esse, achar uma falha, conseguir roubar criptomoedas para si, que é uma falha no ponto de vista de programação em si. Então isso aqui também é importante. Não é só falhas em hackers tentando hackear o banco de dados da empresa, usando ferramentas para isso, que estão em qualquer Kali Linux da vida, né? Outro problema é a questão se as flutuações são realmente randômicas, né? É a do Bitcoin, por exemplo. E a questão é que, não concordo que preços de ações ou preços de criptomoedas são randômicos. Eles têm uma estrutura, pode ser percebida, mas não facilmente predizida, né? Existem as stablecoins, que, como você vê, elas não variam aí de 0,99 até $1. A variação delas é muito baixa. Por isso que são estáveis, né? Aqui é o USD Coin, variando sempre para $1. Tem algumas com funções diferentes. Eu citei anteriormente o Aave, né? Com relação a empréstimos. Você consegue fazer nessa plataforma empréstimos. Ou você tem uma pool de liquidez que você coloca dinheiro ali para gerar empréstimos para outras pessoas. Você gera um lucro a partir disso. A Uniswap também é relacionada a empréstimos, usando a Ethereum como base. Tem a Solana,
Nosso Solana tá em $188. E é uma moeda de Layer 2. Que eu, tem criptomoedas como Ethereum e o Bitcoin em si, elas não suportam muitas transações por segundo, comparado, por exemplo, a um cartão de crédito como Mastercard ou Visa. Isso é um problema que você quiser e você tem um cartão para usar essas criptomoedas de uma forma rápida, e muitas pessoas querem fazer isso ao mesmo tempo, você tem problemas é, de tráfego, né? De lentidão. E as que usam Layer 2, e você pode até criar derivadas dessas criptomoedas que tem escala Layer 2. Mas a Solana é um exemplo de que você consegue ter um sistema que consegue fazer mais transações por segundo. Não o mesmo nível que o Mastercard e Visa, mas o suficiente para considerar uma escala para ser usada como forma de você pagar qualquer coisa no mercado, você comprar pão na padaria, enfim. A Polygon também é uma de Layer 2. Dá pra ver que é menos que $1. Eu acho que mais que real, não sei exatamente. Então tem várias moedas que tem esse uso, né? Essa ferramenta de você conseguir fazer mais transações por segundo. Então cada criptomoeda tem a sua função específica, né? Aqui, por exemplo, é o Aave, com relação a empréstimos, né? Então tem aqui as pessoas que emprestam, protocolo usando Ethereum, você tem depósitos, que são feitos para pessoas que estão pegando esses empréstimos, né? Então, uma pessoa deposita, Aave, não importa, nessa ferramenta, pode baixar o aplicativo e tal, pode usar na internet. E aí você faz parte de uma pool de liquidez que você gera retorno através disso. Como? Você vai ter aqui os que vão pegar esse empréstimo e pagar com uma taxa de juros específica nesse sistema que vai gerar grana para quem emprestou, quem participou dessa pool de liquidez. Tem também os flash loans, que são empréstimos sem colateral, que é interessante. Na vida real isso não funciona no mercado tradicional. Então, você consegue... O que é o colateral, né? Vamos supor que você compra uma casa. Não, um restaurante. Eu já vi um exemplo de restaurante. Comprar um restaurante não tem o dinheiro suficiente. E as pessoas que compraram o restaurante, vamos supor que ela deu 500 mil agora, ela tem que dar mais 500 mil depois, de crédito. 500 mil no débito, 500 mil no crédito. Esse crédito, a, a prova de que o banco não vai perder dinheiro com esse financiamento é o colateral. A casa, no caso. Então, se o restaurante não der certo, então o banco toma a casa da pessoa, o carro, enfim, não importa. Então, também tem empréstimos com colateral em que você tem, por exemplo, uma quantidade de DAI ou de USDC. Isso funciona como colateral para o empréstimo que você vai tomar. E para que as pessoas pegam empréstimos? É para investir em alguma coisa? Não, na verdade, esses caras que pegam emprestado, eles normalmente querem tentar fazer um esquema que eu vou explicar posteriormente. É um pouco complexo, mas para você, entre as criptomoedas, conseguir gerar arbitragem com as flutuações de preço. Então, você, por exemplo, compra DAI por um preço, compra o STC, aí faz todo o esquema que depois você compra outra moeda. E aí no fim você gera mais retorno. Então você tava com $5 e vai pra 15, por exemplo. De $100 pra 500. E você usou o dinheiro que você pegou emprestado da pool de liquidez, que vai gerar retorno através disso. Isso tem solvência? Eu não sei. Sinceramente, não sei se tem solvência. Se isso funciona no longo prazo. Não vai dar. E nem ser uma expansão de crédito, né? Porque Dash não parece expansão de crédito, mas eu não sei se realmente funciona na prática pra todo mundo. Se tem solvência isso daqui, né? Mas enfim. Existe. Esse é o ponto. Não tô dizendo que você deve fazer isso, né? Mas eu acho que pra pessoa que coloca uma pool de liquidez ali, um dinheiro de pool de liquidez pra fazer yield farm, alguma coisa assim, talvez gere um pouco de retorno. Então, você tem formas diferentes também de receber pagamentos do exterior. Esse é o aplicativo que eu uso.
para receber pagamentos em dólar dos Estados Unidos. Eu acho que eu sou dos Estados Unidos, mas também dá para receber da Europa. Com relação a pagamentos da Amazon Kindle, né? Para quem vende livros, a Amazon Kindle. E vendeu livros em inglês. Eu só tenho poucos em inglês, mas que é conversando com uma inteligência artificial, que originalmente ele era em inglês. E no caso eu tive que receber em dólar e não tava conseguindo receber transação e tal. Eu tive que fazer esse esquema que eles usam Tether, Ethereum também, enfim. Então, quais são os próximos tópicos que a gente vai ver, né? Blockchain bridges, charging, formas de consenso. A gente não falou aqui com detalhes. Eu só falei da Proof of Work, da Proof of Stake. Acho que até consensos, mecanismos, porque eu acho que é bom citar, que eu não lembro de cor. Tem a gente falou bastante sobre essa questão hoje de regulação de criptomoedas no mundo, tokens de governança, como o do DAO, e ETFs, que é uma parte importante com relação a investimentos, com relação a criptomoedas, real estate, que é no mercado imobiliário, com relação a criptomoedas, e eu não coloquei aqui o de farming e outras questões, mas também a gente vai falar sobre essas questões, né? Então, além do Proof of Stake e Proof of Work, tem o Proof of Burn, Proof of Capacity, Proof of History, que eu já vi sendo usado. Tem o Byzantine Fault Tolerance, que é o BFT. Enfim, Proof of Importance, Proof of Ownership. Tem várias formas de consenso. Cada moeda usa a sua, né? Como eu disse, o Proof of Work é usado pelo Bitcoin e o Ethereum usa o Proof of Stake. Por que o Proof of Stake é mais conhecido, mais famoso? Outro vai ser sobre DeFi, que é finanças descentralizadas, que a gente já falou também bastante hoje. Sobre post quanto blockchains, com relação à computação quântica e esse tema. A possibilidade de usar o algoritmo de Shor ou de Grover para quebrar o algoritmo das criptomoedas como um todo. E jogos Play to Earn também tem a ver com esse tema. Bom, como eu disse, isso aqui é uma aula introdutória. Não vou. Os outros cursos normalmente eu publiquei várias por dia. Publicava 4 aulas por dia. Depois, no outro dia eu publicava mais 4. Esse vai ser um pouco mais pausado. Eu tô fazendo outras coisas que tem a ver com o Instagram e tem a ver com O Princípio Econômico Volume 3, que eu não terminei ainda. É um livro que já tá publicado. Mas ainda eu tô colocando alterações. Então é uma aula introdutória, né? Então é, é basicamente isso. Qualquer pergunta pode deixar nos comentários.